Nós já falamos disso aqui no começo do programa, né? Sobre a mudança de hábitos das pessoas na pandemia. Temos resultado agora na questão da leitura, né, Stephanie? E também do uso de tecnologias para isso. Cresceu o número de acessos a aplicativos de leitura digital durante a pandemia e a gente conversa sobre isso com o Renato Marcondes, diretor de desenvolvimento de negócios. Seja bem-vindo, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Leandro, como vai? Muito bem, obrigado por falar conosco nessa sexta-feira. Acho que pra gente começar essa conversa, né? Não tem como não relacionar esse resultado com isolamento, né? A gente tá falando realmente dos reflexos da pandemia aqui. Com toda certeza, né? A gente costuma dizer que não dá para dizer que a pandemia trouxe pontos positivos para ninguém, né? Mas ela trouxe uma mudança de hábito muito forte, principalmente na questão do uso de tecnologias e na questão da leitura digital. A gente tem que lembrar que no começo da pandemia, como nós tínhamos poucas informações, o mercado editorial foi bastante afetado, né? Principalmente o mercado de revistas e jornais, porque havia um receio, inclusive, de que você pudesse contrair o vírus com superfícies físicas, né? Então, muitas pessoas acabaram cancelando ou suspendendo suas assinaturas, as bancas acabaram ficando fechadas, então as pessoas não tinham muita alternativa para consumir um conteúdo durante a pandemia, e muitas pessoas migraram para o digital, e a gente vê isso hoje, vê claramente hoje uma consolidação que a gente acredita que é um hábito que veio para ficar, mas com toda certeza a pandemia impulsionou demais essa mudança de hábito nas pessoas. O aumento no número ou no consumo, né, de dispositivos digitais também explica esse resultado? Com certeza, Stephanie. Existe um dado bastante interessante. Quando a gente fala de leitura digital, eu costumo dizer que a gente precisa ter condições de acesso, né? Hoje, o Brasil tem 245 milhões de celulares habilitados e desse total, nós temos 48% só que são usuários pré-pagos e temos 52% de usuários que são da modalidade pós-pago controle. Isso significa que esses usuários, esses 52%, eles têm internet o tempo todo, eles estão mais conectados, né? E isso demanda mais consumo de conteúdo. Então, com certeza, as tecnologias, o barateamento dos smartphones, a popularização dos planos de dados, com certeza impulsiona o consumo de conteúdo digital em todas as esferas, e na leitura digital não foi diferente. Uhum. A gente pode arriscar e dizer que essas mudanças de hábitos vieram para ficar mesmo, ou ainda é cedo, tem que esperar um pouco? A gente não sabe nem quando vai sair da pandemia, a verdade é essa, né? Mas dá para traçar um paralelo aí futuro? Olha, Leandro, eu acho que sim, eu acho que a gente pode dizer que essa mudança veio para ficar. Para compartilhar alguns dados com vocês, né? Nós desenvolvemos um produto hoje chamado Claro Banca, que é um produto em parceria com a operadora Claro, que hoje está disponível para 22 milhões de pessoas da base da operadora. E durante a pandemia, né, em 2020, nós verificamos um crescimento de 300% no consumo de conteúdo em 2020 em relação a 2019. Se a gente isolar só o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, quando nós ainda não tínhamos a pandemia instaurada, digamos assim, a gente verifica um crescimento de 164%. Ou seja, o hábito realmente já mudou, né? Nós aqui costumamos dizer o seguinte, o digital, ele não é uma sobreposição do impresso, né? Antigamente, eu costumo muito brincar com isso, eu estou muito tempo no mercado digital, e parecia que existia uma teoria de que para você gostar do digital, você deveria deixar de gostar do impresso, né? Como se eu vou passar a ler um jornal no digital e eu não posso mais ler no impresso. E, na verdade, são leituras complementares, né? Então, assim, hoje a gente vê um crescimento estrondoso, né, no número de acessos. Nós temos um outro produto, que é um produto focado somente em jornais digitais, e a gente teve um crescimento de mais de 364% no primeiro trimestre desse ano, se comparado com 2020. Então, mostra que as pessoas realmente estão engajadas, e eu acho que o conteúdo digital também tem uma série de facilidades, né? Você pode levá-lo a qualquer lugar com seu smartphone, e houve também, obviamente, um barateamento, né? O conteúdo digital acaba sendo mais acessível e democrático para as pessoas. Há países que já possuem bibliotecas públicas digitais. Isso mostra que a leitura digital é cada vez mais tendência, né? Com certeza, com toda certeza. Eu acho que a gente tem hoje no Brasil um movimento muito forte que abrange não só
as revistas e os jornais digitais, que eu acho que nós já temos um movimento bastante consolidado, mas também os livros digitais, né? Nós aqui na Verisoft, nós atuamos na digitalização do mercado editorial e cultural no Brasil. Então, nós trabalhamos com todos os tipos de conteúdo, jornais, revistas, livros, audiolivros, e a gente vê uma tendência muito grande agora também dos livros digitais, que sofreram a mesma questão das revistas e dos jornais, né? Muitas pessoas pararam de comprar os livros pela internet, porque tinham medo de recebê-los em casa e talvez contrair o coronavírus, e hoje a gente vê uma crescente no consumo de livros digitais em todo o Brasil, com diversos projetos surgindo a todo momento, e nós estamos inseridos também nesse meio. Acho que vale lembrar que a cadeia produtiva do digital ela é mais eficiente e ela é mais barata, né? Você não tem consumo de papel, o que hoje em dia vira uma outra preocupação para muitas pessoas em relação à questão do meio ambiente. Então, eu acredito que o Brasil está caminhando, talvez num curto espaço de tempo a gente possa começar a ter as bibliotecas virtuais também, mas hoje a gente está passando por um momento de consolidação do público. O público entendeu as vantagens do digital e, na nossa opinião, ele trata isso como complementariedade. Você não vai substituir o livro físico, mas você pode ler no digital de acordo com a sua comodidade também. Para quem não está acostumado, mas pretende se adequar, se interessa, quer procurar, né, essa opção do digital, no caso dos livros, não necessariamente precisa de uma plataforma específica, né? Dá para fazer no celular mesmo. Acho que é importante ressaltar isso e é uma questão de costume também. Com toda certeza. Nós temos 2 projetos de livros. Nós temos um projeto chamado Aya Books, que é um projeto que é um clube de leitura virtual, onde você recebe um best-seller por mês. E nós temos um outro projeto chamado Livrou, que é o Spotify dos livros. Você tem mais de 30 mil conteúdos disponíveis entre livros digitais e audiolivros. E você tem uma série de facilidades, né, Leandro? Então, assim, hoje, com o smartphone e as features que esses aplicativos oferecem, como os nossos, você pode marcar a sua leitura, você pode gravar trechos de página, você pode compartilhar. No caso de audiolivros, por exemplo, nós desenvolvemos uma ferramenta de timer. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, gosta de escutar um audiolivro na esteira enquanto você está se exercitando, você programa ali a quantidade de tempo que você tem, e aí você vai consumindo esse conteúdo um pouquinho por dia, todos os dias. Então, eu acho que hoje as pessoas estão desbravando essas funcionalidades e, ao mesmo tempo, elas estão descobrindo o prazer de consumir esse conteúdo no digital. É óbvio que a gente sempre tem uma preocupação com o excesso de exposição ao smartphone. Hoje, um adulto comum olha para a tela do celular mais de 400 vezes no dia, então a gente tem que também otimizar e buscar o consumo eficiente, né? Mas ele é a principal ferramenta que nós temos hoje, e eu acho que é de grande utilidade para qualquer camada da população, em qualquer idade. Hoje o uso do smartphone é fundamental. Uhum. E ainda há uma resistência de muita gente, né, que prefere o livro físico, mas que já se acostumou com outros materiais digitais, como revistas e jornais. Mostra um pouco que, com o passar do tempo, isso vai mudando, né? Com certeza, Stephanie. Eu costumo dizer, eu gosto de ler também, e muitos leitores de livros são apaixonados, né? O livro tem uma aura em volta dele. Você pegar aquele livro no final de tarde, ou sentar numa livraria, como acontecia antes da pandemia, hoje já está um pouco mais restrito, é um prazer para muitas pessoas, né? Mas é uma tendência você buscar um conteúdo que te facilite, né? Hoje em dia, você tem a questão de ter que carregar o livro físico, o livro também tem as suas preocupações, ele molha, ele estraga, ele rasga. Então, as pessoas que estão transitando por esse mundo, e a gente conversa muito com os nossos usuários, elas entenderam o benefício de você ter o conteúdo digital, e muitas vezes você tem uma complementariedade. Às vezes a pessoa descobre um livro porque foi na livraria e ela passa a ler o livro no digital, e ela também tem o audiolivro. Então ela pode ter múltiplas experiências com o mesmo tipo de conteúdo que ela está buscando. Então eu acho que é uma tendência irreversível. Como eu falei, assim, o livro digital, a leitura digital, ela não vai acabar com o livro físico, e não é essa a intenção, principalmente da nossa empresa. A nossa intenção é popularizar o consumo e o acesso, principalmente para camadas da população que tem menos condições de acesso à cultura. A gente tem que lembrar que o livro nem sempre foi um consumo muito acessível no Brasil. O livro, até poucos anos atrás, era uma coisa cara, então ele não fazia parte do essencial da família brasileira. Então, hoje,
com custo muito menor, você pode ter dezenas, milhares de conteúdos disponíveis com o seu smartphone. Então, essa é a grande transformação que nós, por exemplo, acreditamos que a digitalização desses conteúdos, jornais, revistas e livros vai trazer para a população brasileira. A gente fala de modo geral do país, né? Nesses dados, nessa mudança de perfil também dos hábitos. A gente tem alguma região que puxa esses números? A região de Campinas está inserida num bom resultado em relação a isso também? Enfim, o que vocês têm de dados? Com toda certeza. Nós temos, como nós separamos hoje, nós temos um canal de distribuição muito forte com as operadoras de telefonia, a gente faz um mapeamento de acordo com os DDDs, né? Então, hoje nós temos o DDD 11 como principal consumidor, seguido pelo Rio de Janeiro, né, em segundo lugar. Depois nós temos o DDD 61 e em quarto colocado, em todos os nossos produtos, vem Campinas, DDD 19, Campinas e região. E hoje, se a gente tirar uma foto isoladamente dos nossos produtos de leitura, só pegando o DDD de Campinas, o DDD 19, a gente verifica um crescimento de 130% no primeiro semestre de 2021 em relação a 2020, onde nós já tínhamos a pandemia. Ou seja, a pandemia trouxe um aumento de consumo no ano passado e esse aumento ele continua. Então, as pessoas que experimentaram, elas continuam usando e talvez ainda pelo impacto da pandemia, né, apesar das vacinas, mais pessoas estão migrando e continuam utilizando o digital. Então, assim, Campinas hoje ocupa a nossa quarta colocação em termos de consumo, tanto em revistas como jornais digitais. Renato Marcondes, diretor de Desenvolvimento de Negócios, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Obrigado, foi um prazer falar com vocês, uma boa tarde. Boa tarde e bom trabalho.